E pessoal, a gravação foi liberada. Seja bem-vindo aí, Marcone, bem-vindo aí quem for assistir a gravação, né? Deixa eu já compartilhar aqui o navegador. Então, seja bem-vindo à aula de instalações do CEP, né? Deixando um recado aqui, pessoal. As turmas, eu agora de tarde, né, fiz a correção das UC de eficiência, né? Todas de eficiência que vocês enviaram, de gestão da manutenção e até alguns que já enviaram o primeiro fórum aí de instalação do CEP, né? Aí foi da turma a de Caruaru, né? É, a de Areias, né? A final 097. A turma também de Petrolina, já foi tudo corrigido, né? Eficiência e gestão da manutenção. De Araripina. E, por fim, a turma 142, 002 de Cabo. Então, essas cinco turmas que estão alinhadas aí no modo específico 3, inclusive, aí teve alguns alunos que me mandaram mensagem, se eu não me engano, foi dessa daqui, ó, de Caruaru, né? A TEC 098, 096, em que nessa UC aqui, ó, de instalações do CEP, só tava. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver quantos alunos que são. São 13 alunos e só tava um inserido. Daí os 12 alunos aqui, né? O José, o Gustavo, o Jardiel, o Cícero, o Eduardo, o Mariano, o Cássio, o Gilberto, o Lucas, o José, o Luciano e o Valdenir não estavam conseguindo acessar. E houve um erro aqui na hora do lançamento dos nomes, né? Então, instalação do CEP até a última, que vai ser a sétima UC, né? Que é Educação Empreendedora, estava acontecendo esse problema. Mas em eficiência energética, em gestão, estava tudo ok. Todos os 13 alunos estão inseridos nessa disciplina, né? E aí foi um erro que hoje de tarde, né, a gente teve uma reunião é, quinzenal, né? A gente sempre tem lá com Pernambuco, e daí esses e outros problemas foram solucionados, tá bom? Então, alguns, né, das cinco turmas aí ainda não enviaram ou uma ou outra atividade de eficiência e gestão. Daí o monitor vai entrar em contato com vocês e vocês não vão ser, igual eu falei em off com alguns alunos, né, que me fizeram a pergunta, vocês não vão ser prejudicados, tá? Vai ser dado a UC vai ficar aberta, né, até o final do módulo para que vocês consigam enviar. Alguns alunos aí não estavam conseguindo enviar porque foi matriculado depois, né, o nome dele ainda não estava, mas isso já foi solucionado essa tarde, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui à nossa programação normal. Então, depois aí das férias, né, eu voltei aqui para gente. Vocês estavam assistindo as aulas gravadas, né, da UC de Eficiência e de Gestão. Então, eu voltei aqui para instalações do sistema elétrico de potência. A aula passada já tivemos, né, já foi postado. Eu enviei a mensagem para todos. Para alguns não chegou a mensagem porque eles não estavam no sistema, né? Mas aí isso já foi solucionado. A partir de hoje, todos os integrantes aí das cinco turmas vão receber, né, a devida mensagem, aquela mensagem que eu sempre mando, né, avisando que a aula já foi postada, né, e que já está disponível para você fazer a atividade. Então, alguns alunos já fizeram, eu já deixei aqui na aba de situação de aprendizagem, né?
Eu estava explicando na aula passada, né? Essa UC, ela tem num total aqui, ó, de dois fóruns. Eu expliquei na semana passada o primeiro fórum de discussão e prometi finalizar ele hoje, né? Alguns alunos já postaram lá, eu já passei o devido feedback, né, para cada um individual. É, tem dois fóruns e três atividades, né? Atividades que, né, discursivas que vocês escrevem e me enviam na folha. Esses dois fóruns, o da semana passada, né? Deixa eu ir nele aqui, ó, Fórum 1. Relembrando aqui, pessoal, você vai fazer uma pesquisa, né? E na semana passada eu falei o que que é Smart Grid. Eu vou hoje fazer uma revisão e mostrar um vídeo que eu fiquei devendo para vocês, um vídeo aí de Furnas, né? Então, nesse fórum você pode responder aqui diretamente, né? Você vem aqui, responde, escreve e envia a mensagem, que aí depois eu vou corrigir, tá? Deixa eu só fechar aqui. Então, esse fórum você pode responder aqui no próprio corpo, não precisa enviar arquivo, tá? Aí a primeira pergunta: qual concessionária em que está e em que estado está localizada, né? A concessionária, no caso aí é a Neo Energia, né? A de Pernambuco. Em que área do estado, né, cidade específica, região, essa tecnologia está utilizada. Já dando spoiler aí, a Neo Energia utiliza o sistema Smart Grid. Inclusive, os que já responderam aí esse primeiro fórum, eu fiz um resumo, né, um overview, onde essa tecnologia é mais empregada. Já dando spoiler, é empregada no Brasil inteiro. Porém, ela está no nível acima em em algumas concessionárias de energia. Em que área, né? Isso eu já falei. Como a Smart Grid funciona, eu vou mostrar aqui assim, a arquitetura, né? A dinâmica dela aqui e a recomposição do sistema, ou seja, a volta, quando há uma interrupção, né? Ou seja, a volta do fornecimento de energia está sendo realizada de forma rápida e eficiente aí no seu estado através da Smart Grid, né? Foi essa pergunta que eu deixei no ar e que alguns já até responderam. Agora, compartilhando a tela inteira aqui, que aí já vai ficar melhor. Então, lembrando, ó, já fiz o nosso dossiê aqui, né? A gente iniciou aqui com eficiência, né? Gestão. Vamos entrar na nossa pasta aqui de instalação do CEP. Deixa eu só rapidão aqui, Marcone. Você quer fazer alguma pergunta aí? Não, deixa eu só. Vou fazer aqui, Marcone. Eu vou só travar aqui o áudio, o microfone, quer dizer, porque aí os alunos que forem entrando, né, ele já abre automaticamente. Aí quando eu travo, aí no final eu abro aqui para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo. Eu, para fechar aqui, eu tive que. Beleza. Então, na aula passada, né, eu até mostrei essa apresentação aqui, né, eu mostrei que eu fiz um contexto geral, né, dos elementos aí que compõem o sistema elétrico de potência. Então, você tem um elemento que é a geração de energia. No caso aqui, eu peguei como exemplo uma hidrelétrica, né, poderia ser uma usina solar, poderia ser uma usina eólica, poderia ser maremotriz, né? Existe uma gama aí de conversão eletromecânica, né? Basicamente, você tem uma conversão eletromecânica, ela converte energia,
né, mecânica em energia elétrica numa turbina para girar essa turbina, né? E daí fornecer energia para o sistema elétrico de potência. Então, eu citei aqui na aula passada, né, parafraseando lá a NR10, né? Na NR10 fala que as fases, né, a geração, onde você cria transmissão, distribuição em um centro urbano, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo mais famoso aí de Pernambuco, né? Recife, né? Recife e Olinda, né? Recife e Olinda é semelhante aqui Goiânia e Aparecida de Goiânia. Recife e Olinda, né, os dois centros urbanos, eles são conurbados. O que que é isso, professor? Lembra lá da geografia? Eles estão tão juntos, né, que os limites dos municípios estão tão juntos que tem hora que você não sabe se você está ou em Recife ou em Olinda, né? Aqui em Goiânia a gente chama do NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida, nem Goiânia, nem Trindade. Então, isso é uma dinâmica natural de um sistema elétrico, de um sistema urbanístico, né? Sistema urbanístico numa cidade aí, por exemplo, a certeza que a gente tem é que o projeto piloto da cidade, ele inicia num tamanho X e ele vai multiplicando, né? Vezes 2, vezes 1,5, né? Dependendo aí do crescimento vegetativo. O que que é o crescimento vegetativo? O crescimento, né, populacional e daí essa população ela vai ficando mais velha, vão se empregando, vão alugando casas ou comprando casas e assim o crescimento urbano ele vai acontecendo, a demanda por energia ela vai aumentando, a malha urbana ela vai aumentando. Então esse é um movimento natural, né? A gente não está falando aqui só de engenharia elétrica, né? A gente não está falando só de infraestrutura de eletricidade, mas a gente está falando de geografia, a gente está falando de política, né? De expansão aí. Então, chega no centro urbano, a energia é distribuída, né, pelo transformador de potência. Na aula passada eu expliquei aqui, né, ela chega em 230 kV, por exemplo, transforma para 13,8 ou então 34,5, mas geralmente é 34,5 kV, e daí da média tensão, que é essa parte aqui de cima, ela é convertida por transformadores que ficam espalhados aqui no centro urbano, né? E esses transformadores ou convertem para o monofásico o 127, que é o famoso 110 volts, né? Ou então o monofásico 220. Ao menos aí onde eu visitei aí em Pernambuco, né? Que foi em Olinda, foi em Recife, Porto de Suape, né? Que eu realizei alguns trabalhos aí. Pelo menos por onde eu passei, era monofásico 220, né? Pode ser que exista aí algumas regiões aí que é 127 volts, mas pelo menos eu fui na empresa Log Logística, é, fui também em outras, o fornecimento de energia sempre era monofásico 220. Então existem essas duas opções. Ok. E eu falei também da Smart Grid. Aí nesse contexto, eu citei que a Smart Grid, ela acontece aqui na geração de energia. Existe um sistema que ele é coordenado aí ele foi criado pela empresa de pesquisa energética, a EP, né? E ele foi criado, esse sistema, né? Atualmente ele é operado pelo operador nacional do sistema, né? E ele é chamado de CAG, é o controle de alívio de carga. Existe também o sistema SCADA, que controla é o sistema de controle e aquisição de dados. Você tem um computador central, você tem aí as IHMs, que são as interfaces, né? Onde o operador do sistema utiliza para enviar os inputs, né? E as saídas, né? Como abertura
de chaves, né, chaves magnéticas na geração, na transmissão e também na distribuição. No nível de transmissão, eu até expliquei que esse controle ocorre e também a distribuição do sinal, que antigamente era só telefônico, né? Hoje em dia a gente fala que é de internet, né? Ou seja, não é mais só telefonia, é um sinal, né, que vem ou pelo par trançado ou então pela fibra ótica. Então, no nível de transmissão de energia, esse sinal, antigamente ainda, né, em sistema elétrico de potência, né, para você fazer a troca de sistemas, demanda um tempo. Então, os dois funcionam. Eu citei que na aula passada, né, que funciona primeiramente o sistema em que a corrente e o sinal de comando, né, o telecomando do operador nacional do sistema, por exemplo, para ele abrir ou fechar uma linha de transmissão, né, uma chave que está aqui num transformador de potência aqui entre a geração e a transmissão, ou num transformador de potência que está entre a transmissão e a distribuição, ou seja, um centro urbano, como é Recife, aí, por exemplo. Então, esse sinal ele pode ser mandado pela rede elétrica, pela linha de transmissão, né? O controle mais antigo, né? E esse sinal ele é multiplexado. Então, eu até na aula passada expliquei. Ele é enviado pela rede de energia. Aqui você tem um sinal de energia e aqui você vai ter o sinal de dados, né? Então, é um sinal de dados, ele é multiplexado, ou seja, ele é misturado junto com o sinal elétrico, tanto quando ele é multiplexado, né, através de um MUX, né? Esse MUX, ele embaralha o sinal, envia dentro da linha de 230, 500, kV, 800, né? Dependendo do nível de tensão. Daí, quando ele chega no local onde é necessário haver o comando, né? Você tem se não me engano, é kernel que chama, ele é um filtro, aí esse filtro, ele, ele demodula, né? Ele retira o sinal de comando, o sinal de dados dentro do sinal elétrico, né? Ele faz a retirada dele, esse filtro, ele deixa o sinal com ele e daí ele faz o comando. Esse é o sistema antigo. Atualmente, né, já tem bastante tempo, que o pessoal utiliza a arquitetura OPGW, que eu expliquei na aula passada. A OPGW é esse cabo aqui mais alto aqui, que é o cabo de aterramento. No nível de distribuição, expliquei na aula passada que o aterramento, tanto ele pode ser subterrâneo nas redes nuas, né, como aéreo, que é o caso das redes compactas. Até se tem um exemplo aqui, a CE1A. Agora, no nível de transmissão, o, o cabo OPGW, a carcaça externa dele serve como cordoária de aterramento e a parte interna dele é a fibra ótica, onde inclusive não só o operador nacional do sistema faz no sistema SCADA aqui, né? Ele faz o monitoramento, né, de todo o sistema elétrico de potência, né? Para, por exemplo, o sistema de alívio de carga, o sistema de controle de frequência, né? É necessário você controlar a frequência do sistema elétrico de potência, né? Para que ela não diminua ou não aumente acima do valor, né? Que é o valor de 60 Hz aqui no lado brasileiro. Então ele faz esse controle e também as concessionárias né, antigamente só de telefonia, hoje em dia é telefonia, é internet, é TV a cabo, né? Então essas operadoras também alugam elas utilizam essa fibra ótica que fica na parte interna aqui na linha de transmissão. Já quando eu chego em um centro urbano, ela não fica mais, ela nem fica na rede elétrica, igual o sistema antigo, e muito menos ela fica na parte interna do cabo de aterramento. Ela fica num espaço reservado. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui.
Ela fica num espaço aqui reservado, exclusivo. Ela não está aqui, não. Deixa eu ir lá na matéria de projeto. É NTC 15, 17. Eu vou usar a 18 aqui como base, porque a 15 não está aqui, não. E até eu achar, a gente vai perder o foco aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de rede de baixa tensão, que é chamada de multiplexada. Eu vou pegar um modelo, só achar aqui um exemplo aqui. Ó, por exemplo, essa aqui é uma rede compacta. É a rede que eu citei para vocês, que o aterramento ele fica aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A cordoária de aterramento, essa aqui é a CE1A. É essa que eu citei na aula passada aqui, ó. Lembra que eu desenhei aqui, ó, CE1A? Essa é uma rede protegida, ó. O cabo, a fase A, a fase B e a fase C, eles ficam protegidos por uma proteção de plástico. Esse é uma rede de 13.800 volts, né, a 13,8 kV. E aqui, ó, você tem esse braço aqui, que ele é chamado de braço ou suporte L. Não, é braço L mesmo. Você tem esse estribo aqui que segura o espaçador losangular. Pessoal aí o eletricista de distribuição, né, apelidou ele de cavalo marinho. Você tem aqui não é nem isso aqui é uma ferragem, viu? É de metal, aqui é de plástico, é polímero, e esse aqui é o braço antibalanço, ele também ele é de plástico. Aqui fica a 13,8. Logo mais abaixo fica a baixa tensão, a rede multiplex, né? Existe a baixa tensão em que os cabos são nus e também a baixa tensão em que eles são cobertos. E daí, entre a baixa tensão aqui, ó, deixa eu ver se até está escrito aqui, ó. Tá vendo que está aqui comunicação, ó? Entre a baixa tensão, o braço de iluminação o braço IP, que o pessoal chama, né, o de iluminação pública, ele fica mais ou menos aqui, ó, entre a comunicação e a baixa tensão. Aqui é 13,8, aqui é 220, né, ou 127 volts, monofásico, né, e aqui fica o braço de iluminação pública. E existe uma área aqui onde fica a rede de telecomunicação, né, a telefonia, a rede de internet, o cabeamento estruturado também da parte de, de CATV, né, a TV a cabo. Então, a parte de telecomunicação, ela também é alugada pela concessionária de telefonia, né, de internet, para concessionária de energia, e ela fica nessa região aqui, nesse entremeio aqui. Ok. Beleza, professor. Então, a parte de comando na linha de transmissão, ela fica na própria linha de transmissão, ela fica no cabo de energia. Existe algumas que ficam nesse cabo OPGW que o senhor falou, né? No acordar de aterramento. Já no centro urbano e na zona rural, ela fica nesse espaço aqui. Ok. Professor, mas afinal de contas, o que que é essa rede inteligente, essa smart grid? Por isso que eu peguei um vídeo aqui. Aí, pessoal, por questões aí às vezes eles podem banir o vídeo. Eu vou passar ele sem o áudio, mas não se preocupe que eu vou explicando aqui o que que é Smart Grid, o que que é a rede inteligente. Eu peguei esse vídeo aqui lá do fabricante, é um fabricante de RA. Professor, o que que é isso, RA? RA é um religador automático. O religador automático, né, ele parece um transformador, ele fica aqui na rede, no nível de distribuição de energia, ele fica na rede de energia monitorando, né? Aí a parte de dados dele é separada da parte de energia, já que na linha de transmissão,
ou ele é junto, né, junto na rede de energia, ou então ele é extraído lá do cabo de aterramento da parte interna aqui do miolo, né, da fibra ótica do OPGW, tá? Então, o RA, né, vocês vão ver sempre esse termo. O pessoal não fala religador automático. Geralmente eles falam, ô, fulano, abre um RA aí. Se não me falha a memória, o código do RA é 16, né? Existe um código. Ai, professor, como assim? Por exemplo, se eu tenho, deixa eu pegar umas fotos aqui, ó. Vou pegar umas fotos que eu tenho aqui. Ele vai estar lá na nossa, vai estar aqui, ó. Isso aqui é dentro de um transformador de distribuição, é uma placa que o pessoal utiliza para fazer o aumento, a diminuição de tensão. Depois eu explico. O que eu queria mostrar é isso daqui, ó. Na rede de distribuição aqui, ó, nos postes aí no centro urbano, vocês vão ver umas plaquinhas parecidas com essas aqui, ó. GN quer dizer Goiânia, o acrônimo de Goiânia. Tem uma cidade, a cidade que eu falei que fica próxima, né, que nem Recife, e Olinda, né? Aí lá em Aparecida de Goiânia aparece a letra AP, né? Então, quando é Goiânia, a rede de distribuição de Goiânia, eles colocam essa placa e colocam essas duas letras que é para dizer que é Goiânia. Ok. Esse número aqui, o operador do sistema, o operador central do sistema, existe um operador que fica no centro urbano, aqui em Goiânia, por exemplo, existe um que fica em Pernambuco, né? Daí esse número aqui, na hora que o operador digita lá no computador, na hora que você aprova um projeto de distribuição, esse número aqui é o ID, é o identificador desse poste, aí ele fala, olha, esse poste é um poste de seção circular, ou é um poste duplo T, ele tem, né, 14 metros, né, às vezes ele tem 9 metros, dependendo aí, né, inclusive, por ele ter esse número aqui, 11, quer dizer que ele tem uma chave fusível. Ó, chave fusível não, desculpa, ele tem um transformador. Já isso daqui, ó, quando tem 11, deixa eu ver a foto anterior, é isso mesmo. Quando tem 11 aqui, ele tem um transformador que ele fica aqui na rede de distribuição alimentando a rede elétrica e também convertendo do 13,8 para baixa tensão, né? Assim, é meio que óbvio eu falar isso daqui, né? Eu comentar, mas o transformador ele serve para diminuir a tensão porque todo cliente, seja ele residencial, industrial, comercial, ele utiliza energia, né? Apesar dele ter uma demanda, ele utiliza a energia sempre do barramento de baixa tensão. Se você tentar usar o do 3,8, vai queimar tudo, né? Então, é só para ficar claro. Então, é um transformador que fica aqui. Então, na hora que você digita esse número aqui, ele sabe que é um poste que está num setor determinado e que tem um transformador nesse poste instalado. Aí, quando aparece essa placa aqui e aparece esse número 12, quer dizer que tem uma chave fusível. Ah, professor, uma chave fusível, o que que é isso? Deixa eu ver aqui se eu. Não tá aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu pegar lá em projeto. Ó, vou pegar essa daqui, ó, que é a NBR, a 15688, é a NBR que fala de rede de distribuição, né, com condutores nus, né? É a rede que pode ser, ela tem o nome de normal, tem o nome de beco total, rede M, né, meio beco.
eu pegar uma rede aqui que tem uma chave fusível aqui. Essa aqui é a NBR, pessoal, por exemplo, que toda concessionária de energia compra e daí ela cria a sua norma. Ela dá um número, né, específico e é baseado nessa NBR aqui. Ó, mas tá difícil achar uma chave fusível aqui, hein? Opa, aqui. Essa daqui é uma chave fusível. Geralmente tem essa placa aqui identificando que tem esse tipo de chave aqui de proteção. Já a 13 aqui é uma chave faca. Se a chave fusível aqui, ó, essa aqui é uma chave faca. Ela não é dispositivo de proteção igual a chave fusível, ela é só dispositivo de manobra. A chave fusível, ela faz manobra, ou seja, abre e fecha o circuito e também protege, semelhante ao disjuntor, né? Assim, a desvantagem é que a chave fusível, quando o elo fusível queima, você tem que trocar ele. Já o disjuntor, não, você só rearma ele novamente, né? E a chave faca, que é essa aqui com o número 13, ela é apenas manobra, é abertura e fechamento de circuito. Ela não protege, ela não tem nada de proteção nela. O 21 é quando eu tenho um transformador. Geralmente, esse 21 aqui, vamos supor que essa casa aqui, ó, seja uma indústria, que é uma empresa, ó, não é uma residência, não. Tem os muros aqui da empresa, e daí, como ela é uma empresa, ela tem uma demanda, né? Lembra lá em projetos elétricos industriais, ela tem um transformador próprio. Aí, por exemplo, ela tem um transformador de 300, né? 300 kilovolt ampere. Então, lá no projeto, né, o engenheiro, o eletrotécnico, ele, né, fez a RT de projeto, a RT de liberação de carga, né? Ele faz o pedido para a concessionária, por exemplo, a Anel Energia, né, para instalar um transformador de 300 kV-ampere. Aí essa placa vai aparecer lá, lá no poste onde está instalado dentro da empresa. Ela pode estar num poste lá, instalado dentro da empresa. Ela pode estar subterrânea também. Existe uma subestação subterrânea. Quando ela está num poste, é chamada de subestação singela ao tempo, né? Ou seja, um transformador apenas e ele está lá no poste. Ok, ela pode estar também subterrânea. O ramal pode ser aéreo. O ramal pode ser subterrâneo também. Beleza. Professor do céu, mas me fala, onde é que entra essa rede inteligente? Agora eu vou pegar emprestado aqui dessa matéria aqui, ó, que a gente vai ver aqui. Eu vou, eu vou pegar um dos elementos aqui da. Isso aqui foi um aluno que me passou. Ó, esse daqui é um exemplo de um religador automático. Tá vendo que ele parece um transformador, mas não é, viu? Deixa eu voltar lá para a nossa pasta instalação do CEP. Então, esse daqui é o tal do RA, religador automático. Então, o religador automático, eu vou enviar um telecomando para abrir ou para fechar ele. Eu posso comandar lá do operador nacional do sistema. Geralmente, quando é uma rede de distribuição, eu controlo ele da sala de controle, por exemplo, existe uma aí da Neo Energia, existe uma aqui da Equatorial, né? Existe o operador nacional do sistema e existe o operador em cada região ali, vamos dizer assim, setorial, né? Entendi, professor. Agora é que eu posso linkar o nosso vídeo. Só achar o vídeo aqui rapidamente. Ó, Smart Grid, achei. Eu não vou compartilhar o áudio aqui, que às vezes dá problema
mas eu vou explicar para vocês. Esse daqui é um vídeo que eu peguei na internet de um fabricante de religador automático. Esse religador automático, ele serve, aqui a gente não precisa agora. Esse religador, esse fabricante aqui é chamado de Node Power. A Node Power, ela, né, faz transformadores, religadores automáticos. Opa, saiu aqui. Então, ela fabrica, né, vários equipamentos, dentre eles o religador automático. Então, esse vídeo é desse fabricante sobre a concepção dele, né? Daí, ó, deixa eu já. Aqui ele está mostrando um esquema de como o religador automático funciona. Ele está mostrando aqui que existe uma energização que vem lá da subestação de energia, ou seja, daqui, ó, da subestação que está aqui na cidade, né? Existe um tronco, eles chamam de tronco, né? Tronco de energia. Esse tronco de energia, ele vai fornecer para várias residências aqui, né? E nesse quarteirão e nos vários quarteirões aí da cidade, beleza? Está representando aqui a casa aqui energizada. Daí eu tenho transformadores, né? Só que os transformadores não estão retratados aqui. Só estão retratados o religador automático de energia. Se você olhar aqui, essa é a chamada arquitetura em anel. Um tronco principal em estrela. Existe arquitetura semelhante ao que a gente estuda lá na internet, né, em telecomunicação, né? A arquitetura em anel, obviamente, né, você tem alimentação de energia formando um anel no centro urbano. E em estrela, você tem, às vezes, um anel igual esse daqui, né? E você tem uma alimentação de energia, né? Se você fosse extrapolar o desenho aqui, né? Deixa eu, por exemplo, em anel, né? No anel aqui, ó, você tem alimentação de energia nos consumidores residenciais e industriais que estão no perímetro aqui do anel, ok? Agora, em estrela, você tem vários anéis aqui, ó. Agora eu vou diminuir esse anel aqui, ó. Apresenta esse. Daí você tem subestações como essa daqui, ó, subestações que fornecem energia para esse anel, né? Você pode ter uma, geralmente é mais de uma, né? Duas, três e por aí vai. Essa arquitetura, ela também, ela é retratada, é o teorema de redes, né? Mas só que redes de energia, né? Ela é retratada na linha de transmissão. É a mesma história aqui. Você tem geradoras de energia, tipo essa hidrelétrica aqui, fornecendo para vários anéis aqui, que são centros urbanos, alimentação de energia. Você tem várias opções de alimentação de energia. Ok, professor. Começando a, começando a entender. Beleza. Então, aqui ele está mostrando, ó, que houve um curto-circuito, né? Ou uma descarga atmosférica aconteceu nessa parte do anel aqui, que inclusive fornecia energia para essa residência, né? Que só está exemplificando. Aí o que que aconteceu? A energia acabou, né? Aí já que eu tenho arquitetura estrela fornecendo energia para esse anel aqui, né? Você está vendo que só essa residência, né? Na verdade, seriam várias, né? Essa daqui, ela perdeu a energização. Daí o que que aconteceu? O religador de energia que está instalado aqui, ó, nesse ponto e aqui, ele mandou uma mensagem na parte. Lembra que eu falei no centro de distribuição? A internet, o sinal de dados, ele está separado do sinal de energia, ou seja, eu não preciso ter energia para ter transmissão de dados. Essa é a grande vantagem
de você segregar, ou seja, de você separar a parte de energia da parte de dados aqui. Então ele pega e manda um comando, ele fala, opa, lembrando que esse comando ele pode ser por um operador humano, ou seja, aconteceu um problema, ele vai lá e faz esse comando, mas geralmente o sistema SCADA, né? Igual que eu falei, o sistema de controle e aquisição de dados aí, né? Ele pega através do atuador aqui, do religador de energia, né? Esse elemento aqui, aí o que que ele faz? Ele, opa, acabou a energia aqui. Ele manda uma mensagem para esse outro falando, olha, alimenta esse setor aqui, nessa região que está sem energia. Aí ele pega e restabelece, ó. Tá vendo? Ó? Aconteceu, ó. Aconteceu o surto, a queda de energia. Ele mandou um sinal aqui e vai restabelecer a energia desse cliente aqui. Entendi, professor. Então quer dizer que dentro de um centro urbano eu tenho vários transformadores e também eu tenho vários religadores de energia. E principalmente esses religadores de energia, eles estão na região, eles foram instalados primeiro, né? A prioridade é uma indústria. Ah, professor, não, não, tá errado esse negócio aí, uai, a indústria e o consumidor residencial. Deixa eu explicar. Consumidor residencial, ele paga o que ele consome. Ah, professor, mas lembra que o senhor falou lá que ele paga também a tarifa, faz o rateio, né, da iluminação pública, ele paga, se tiver bandeira amarela, se tiver bandeira vermelha, ele paga encargos, beleza. Mas assim, tirando o encargo, tirando a bandeira, tirando essas outras taxas, o consumidor residencial, ele paga somente aquilo que ele consome. E lembra o que eu falei lá na matéria anterior, do módulo, a última do módulo anterior, né, projetos elétricos industriais, o consumidor industrial, ele paga um valor fixo, né? Lembra lá em eficiência energética, a primeira desse módulo, ele paga um valor fixo, tipo R$ 10.000. Se ele corrigir o fator de potência, ele continua pagando por mês os R$ 10.000, dependendo do contrato de demanda dele. Se ele não corrigir, vai ser R$ 10.000 mais uma tarifa por não correção do fator de potência. Se ele ultrapassar a porcentagem, por exemplo, o contrato de demanda dele está em 60%. Se ele utilizar por algum período, sei lá, 90%, ou seja, está fora do contrato. Aí tem uma tarifa acrescida daqueles R$ 10.000, acrescida pela não correção do fator de potência e acrescida dessa ultrapassagem de carga. Então, o consumidor industrial, ele paga um valor fixo, uma demanda fixa. Uai, e daí, professor? Porém, esse é um dever dele. Agora, a concessionária de energia, ela também tem um dever para com esse cliente, principalmente o industrial. Ela tem o dever de fornecer energia ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uai, professor, o que que acontece se ela não fornecer energia? Sabe o que que acontece? A concessionária de energia, ela entra no prejuízo, aí ela vai pagar a multa, né? Geralmente essa multa é no formato aí, por exemplo, né? Vamos supor que uma concessionária de energia deixou um cliente aí, né? É óbvio que esse cliente ele vai ter um grupo motor gerador, ele vai ter no break, sem produzir ele não vai ficar, mas a concessionária de energia vai ter que ressarcir ele, né, no formato de, por exemplo, aí vamos supor que ela tem que ressarcir ele em 2 meses de fornecimento de energia. Então, nesses 2 meses, teoricamente, esse cliente ele não ia pagar porque ela deixou ele na chapada, ou seja, deixou ele sem energia por um período que é equivalente a esses 2 meses, ou seja, que ele vai ficar sem pagar vamos dizer assim, o talão de energia. Beleza. Então, esse cliente, ele é crítico para a concessionária de energia. A concessionária de energia, ela tem que concentrar todos os esforços da smart grid dela para não deixar com que ele fique sem energia. Aí, por exemplo, as equipes de linha viva que a gente vai ver lá na UC de manutenção e operação do sistema elétrico de potência, ela está concentrada
né, os circuitos estão concentrados onde eu tenho clientes industriais. Geralmente, um parque industrial, por exemplo, lá aí no Recife, aí, né, em Olinda, você tem o Porto de Suape, né? Lá no Porto de Suape tem, nossa, tem uma dezena, né? Uma centena de empresas aí. São muitas empresas que tem lá no Porto de Suape. Então você pode ter certeza que existe uma malha de rede de religadores de energia imensa preparada para não deixar com que eles fiquem sem energia. Um ramo vai ficar sem energia? Vai. Aí o sistema ele já manda um chamado. Aí não vai ser uma equipe de rede que vai prestar esse serviço, né? Vai ser uma equipe de linha viva que vai prestar esse serviço. Toda e qualquer manutenção em uma rede de energia industrial, né? Ou seja, que tem várias indústrias aí, né? O fornecimento para várias indústrias, sempre quem faz a manutenção em prioridade é a equipe de linha viva. A equipe de linha viva é especializada em fazer manutenção com a rede 13.8, a rede 34,5 kV energizada. Foi para isso que ela foi criada, para evitar o quê? Evitar como se diz, evitar as perdas da concessionária de energia local. Beleza? Então, assim, pode ter religador de energia em um ambiente, em um setor onde tem mais residências? Sim, pode ter, né? Mas a prioridade, os primeiros que foram instalados, né, a infraestrutura de religador de energia, né, ela não existe em toda a malha urbana, né, de todas as cidades aí do Brasil, mas você pode ter certeza que ela primeira foi instalada e ela já tem onde nós temos os centros industriais, né? Onde se concentram as indústrias daquela região, daquele polo, né? Beleza, professor, entendi. Aí aqui, ó, aqui ele vem e explica, ó. Aí ele está explicando aqui, ó, que a rede inteligente, ela fornece energia para residências, para infraestrutura, tipo iluminação pública, indústria, né? O centro de controle aqui, ó, esse sinal verde aqui é o centro de controle, ou seja, o operador nacional do sistema, o operador setorial do sistema, enviando os sinais de dados para fazer, né, a ligação e o ligar ou desligar, né? Fazer esse controle inteligente que ele acontece automaticamente, mas sempre fica um operador de plantão, né? Por exemplo, todos os profissionais, eletrotécnico, engenheiro eletricista que trabalham no operador nacional do sistema, eles trabalham no regime de plantão. Ou seja, eles ficam, né? Aí reveza, né? Fica num plantão na noite, na madrugada inteira. Aí tem um plantão da madrugada, tem um plantão que fica do dia, né? Sempre o pessoal vai se revezando para que esse sistema automático sempre seja supervisionado por um operador humano aí, mas ele acontece na maioria dos casos automaticamente. Ele só avisa, olha, eu restabeleci energia. Aí aqui ele fala, né, que aí chama o engenheiro, na verdade vai ser um eletricista de rede, viu? Aqui eles colocam, não sei nem por que que eles colocam um notebook aqui, colocaram um engenheiro aqui, todo paramentado, né? Na verdade, é um eletricista de rede, viu? É um eletricista de rede, o salário é muito mais barato do que o salário de um eletrotécnico, de um engenheiro, né? Então, esse eletricista de rede, ele vai analisar no local aqui, não vai utilizar notebook, não. Isso aqui é como se diz, é uma brisa aqui desse fabricante. Aí que está mostrando o operador do sistema. Eu gosto desse desenho aqui, ó. Eu tenho uma rede, né, uma malha urbana aqui, ó. Tá vendo, ó, aquele fornecimento de energia aqui, ó. Aí ele mostrou que houve uma queda de energia nesses quarteirões aqui, ó. Um, dois, três, quatro quarteirões aqui, ó. Houve essa queda de energia. É aquele mesmo desenho, só que mostrando a planta de situação aqui da cidade, aqui, ó. Aí o religador, o RA, ó, mandou uma mensagem para o outro aqui, ó.
Ele, opa, tá faltando energia nesses 4 quarteirões aqui, fulano. Não, beleza, deixa eu acionar aqui. Aí ele pega e aciona. Isso acontece, é questões de segundos, assim, às vezes nem o cliente percebe que ocorreu uma queda de energia. Só para vocês terem uma ideia. Às vezes a indústria, ela nem chega a ligar, o no-break nem chega a entrar, né? Que dirá o grupo motor-gerador. Às vezes é tão rápido que eles não percebem. Aí, por exemplo, ficou sem energia, né? Esse daqui ó, ele vai restabelecer. Aí o que que acontece? Houve algum problema, né, uma sobrecarga, um curto-circuito nessa região que fornecia anteriormente para esses 4 quarteirões. Daí, essa outra região que eu tá vendo, o anel gigante aqui, né, na cidade, ele vai fornecer energia para essa região. Aí o que que vai acontecer? A empresa terceirizada que tem a concessão, tem um contrato dessa região aqui, desse setor, ela vai ser acionada e vão falar, olha, eletricista né, empresa fulano de tal, né? Aí vi uma equipe de eletricista de rede para essa região. Aí eles vão fazer a manutenção, né? Dependendo aí, se for o caso aí, vão fazer a manutenção, trocar a chave fusível, por exemplo, uma chave fusível que queimou, e daí depois que fizerem a manutenção, vão falar, olha, tá ok, trocamos, né? O problema foi uma chave fusível, né? O elo fusível queimou, trocamos o elo fusível, pode, né? Pode voltar o sistema ao normal aqui. Aí eles, ok, né? Paramos, já fizemos o serviço, já desmontamos escada, tá tudo ok? Beleza. Aí o operador do sistema vai acionar novamente esse religador de energia aqui, tá bom? Você desculpa que eu tive que eu achei que ficou até melhor essa aula hoje aqui, falando sobre a Smart Grid. Aí o que que eu vou fazer na próxima aula, pessoal? Só rapidão aqui, ó. Agora, ó, vamos ter. Ó, essa aqui é a do dia 8. Ó, faltam 3 aulas. Aí o que que eu vou fazer na próxima aula? Já vou já de cara falar, né, explicar sobre o Fórum de Discussão 2 e aproveitar e já falar, né, sobre a atividade 1. Lembrando aqui, pessoal, se você for nessa aba Biblioteca, existe o vídeo aqui do professor Ângelo, né, mostrando, né, como utilizar os EPIs, os EPCs, né, os equipamentos de manobra, né, a vara universal com dispositivo anti-queda, os tipos de estrutura, os tipos de poste, as redes convencionais e rede compacta, né, uma ligação nova de um cliente, o que que é uma rede de distribuição aérea, né, urbana. Então existem esses vários vídeos aqui que o professor Ângelo, né, gravou para vocês aqui na aba Biblioteca, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de olhar aqui na aba Biblioteca para ver os vídeos explicativos aí do professor Ângelo. E daí na próxima aula a gente já vai falar do Fórum 2 e da atividade 1, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidão, já que eu libero o áudio aí, para vocês, antes que eu esqueça aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, galera. Ok, pessoal. Deixa eu voltar aqui o áudio. Ó, liberei o microfone aí, ó. Vocês podem ter alguém, o Marcone, o André, o Marcos, fazer alguma pergunta? Não? Então, assim, reforçando aqui, né? Só o Marcone que entrou no início da aula, né? Eu fiz a correção da atividade de eficiência energética, da atividade de gestão, né?
Já está todas corrigidas, né? Alguns não entregaram, mas não se preocupe, pessoal. Aí vocês ainda têm tempo para entregar, né? Aí lembrando que foi a unidade de Caruaru, a turma aí de Caruaru que teve problema aí nessa UC, né? Na semana passada eles não estavam com acesso. Hoje a gente restabeleceu aí o acesso aí. Só tinha um aluno, se não me engano, acho que era o Helenildo, que estava com acesso, mas foi tudo restabelecido, viu? E daí quem não entregou ainda, né? Porque o nome não estava lá, alguns me enviaram mensagem, eu já reportei lá para o TI, né? Quem ainda não enviou as atividades, né, alguma atividade lá de gestão de eficiência, fique tranquilo, me envie. Eu vou estar sempre olhando aqui, né? Me envie, que eu já fiz lá os relatórios de nota, né? E aí vocês podem olhar aí na plataforma, quem já enviou, né? Vocês vão ver que você já tem nota, né? Inclusive a maioria já passou, tanto em gestão quanto eficiência energética, tá bom? É isso aqui que eu lembrei aqui, né? Porque eu vi só que foi o Marconi, né, que entrou no início aí da aula, né? Mas vocês entrar depois, né? Mas tem no início da aula eu oriento vocês, tá bom? Então Ok, fiquem com Deus, professor, obrigado. Boa pessoal, noite. e né, até amanhã. Até amanhã na parte da tarde já vai estar disponível essa aula de hoje, tá? Podem ir enviando aí. Quem não enviou, envia as atividades que eu vou estar corrigindo, tá? Já todos que já tinham enviado já foram todas corrigidas, viu? Agora só quem ainda não enviou é que, né, mas eu vou estar sempre olhando. Aí principalmente na quinta-feira, né, que nós temos a nossa aula, eu já vou fazer um esforço maior para fazer todas as correções, né? Porque são 5 turmas, né, e são muitas correções, tá bom? Então é Obrigado, isso, professor. pessoal. Nada, fica com Deus. Boa Vou noite. Fique parar com Deus aqui a também. gravar, vou parar aqui a gravação e já deixar renderizando.